Sejam todos bem-vindos ao Química em Arte. Hoje temos a presença ilustre da professora doutora Lisiara da Costa Cabreira, uma das mulheres cientistas que colaboram para mudar o terrível cenário da desigualdade de gênero e uma das mulheres cientistas que defende a minimização do risco à exposição aos resíduos agrotóxicos no ambiente e nos alimentos. A professora Lisiara possui doutorado em Química Analítica pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Oceanografia Física e Química e Geológica pela FURG e graduação em Química, licenciatura com habilitação em Ciência pela Universidade Federal do Rio Grande. Atualmente, é professora adjunta na área de Química Analítica na Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Cerro Largo. Tem experiência na área de Química Analítica Ambiental e Análise de Alimentos, atuando principalmente no seguinte tema: análise de resíduos agrotóxicos e técnicas de separação. Seja muito bem-vinda, professora Lisiara. Obrigada, Gisele, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo hoje, conversando um pouquinho, matando um pouco da saudade. Quero te dar o parabéns por esse projeto muito lindo. Assim, acho que é uma oportunidade para todas nós, mulheres, de conhecer o trabalho das nossas colegas, né, muitas vezes de outros campos que nós não conhecemos, e que isso serve também como uma inspiração para todas nós, tanto para nós, outros docentes, quanto para as nossas alunas, para os nossos alunos também. Então, assim, parabéns mesmo, muito lindo esse teu projeto, e é uma honra hoje estar aqui contigo participando dele. Obrigada, Lisiara. Posso te chamar de Lise? Claro, Gise. Porque, afinal de contas, a gente já se conhece há um bom tempo, né? Acho que desde a nossa adolescência. Então, assim, Lise, primeiro é um prazer e uma honra minha, né, te ter aqui, nas Mulheres na Ciência. Muito obrigada, né, por ter aceitado o convite do Química e Arte, obviamente que especial meu, né, talvez pela nossa amizade, já de bastante tempo, de longa data. Para quem não sabe, né, eu e a professora Lisiara, nós fizemos a faculdade juntas, na Universidade Federal do Rio Grande, na FURG. Tivemos filha quase não na mesma época, né, a diferença de um ano que nós temos da Paulinha para a Alicia, né? E, coincidentemente, nossas filhas escolheram a mesma profissão, que é jornalismo e publicidade. Sem falar que a Lisiara, ou a Lise, é a madrinha também do meu filho Luiz Henrique. Então, assim, vivemos muitas coisas juntas. Então, assim, Lisiara, muito obrigada mesmo por estar aqui, compartilhando agora um pouco da tua história com todo o público que está nos assistindo. Só uma correção, né? Nós fomos colegas no cursinho, ainda antes da faculdade. Verdade. A gente foi... É que faz tempo, eu queria apagar essa, não queria falar o tempo, né, Lise? A gente deixa assim. Deixa assim, mas já faz um bom tempo, sim, né? A nossa história sempre foi se entrelaçando, né? Acho que eu te conheci, assim, lá no cursinho, né, na adolescência. Depois a gente acabou, antes de entrar para a graduação, acho que eu fiquei um ano que eu não fiz cursinho, então ficou um ano ali que a gente não se encontrou, né? Nos encontramos na graduação e depois, depois de formada cada uma, tomou um rumo diferente, a gente sempre veio a se encontrar novamente. Com amizade, a gente sempre manteve o contato, sim, tudo, né? Até porque a gente tinha as meninas, né, pequenas, a gente sempre se juntava para elas poderem brincar e tudo mais, aquela coisa. Mas depois também aí a gente teve a oportunidade de ser professora substituta, as duas juntas. Sim, eu me lembrei disso agora, porque na verdade... E aí eu vou falar isso publicamente, quero te agradecer imensamente, Lisiara. É claro, né, que fizemos o concurso, enfim, mas na época na época a gente podia fazer concurso para várias áreas, e tu fez para Química Analítica e para Química Geral, e tu tirou o primeiro lugar nos dois concursos, e eu tirei o segundo lugar na Química Geral. E aí tu mestrado na época, né? Foi por isso daí. Isso. Eu tinha mestrado, Tinha que ter eu tinha terminado o mestrado.
aí a pontuação vai... Exato, eu não tinha mestrado na época, eu só dava aula em cursinhos. Ai, que boa lembrança! Eu só dava aula em cursinhos e tu já tinha o mestrado. Então, tu tirou o primeiro lugar, mas enfim, mérito, né? Não tem nem que se discutir. Mas eu digo assim, eu tive a oportunidade, né, que eu quero te agradecer, né, publicamente, eu tive a oportunidade de ser professora substituta na universidade, porque, querendo ou não, tu abriu mão, né? Tu podia ter escolhido química geral e não química analítica, né? Mas escolheu química analítica, o que me possibilitou essa experiência única na minha vida e que foi aonde abriu portas para mim, porque foi ali que eu comecei, digo, eu já tinha esse interesse, já queria, na época, já fazer mestrado, só que nesse sentido, assim, tu terminou a graduação, tu já entrou no mestrado e eu fiquei trabalhando, né? Tu também deu aula em cursinho comigo. Sim, né? Nossa, né? claro, claro, a gente dá aula supletivo, a gente dá aula... Ih, tem tantas Sim. histórias para contar. Mais tarde, né, novamente foi cada uma para um lado, e mais tarde nos encontramos no campus Realeza, né? Duas somos colegas aí em Realeza, então acho que aí essa nossa trajetória sempre foi assim, de encontros, né? E aí veio o Luiz Henrique para selar de vez a nossa amizade, né? Dizer agora não somos mais só colegas e amigas, somos comadres. Aí depois foi para o doutorado, né, lá em Santa Maria. Eu fui para o doutorado na URGS, lembra? Aí um dia estou eu caminhando na URGS, assim, me encontra a Lisiardi, o que tu tá fazendo aqui, né? Lembra? Porque, claro, a gente... O bom de toda amizade, quando a amizade ela é verdadeira, né, a gente pode tomar diferentes caminhos, fazer diferentes escolhas. Embora as nossas escolhas andavam em paralelo, só que em espaços diferentes. Mas a gente, quando a gente se encontrava, é como se a gente tivesse falado ontem. Sim. Então, isso é muito legal mesmo. Obrigada mesmo por toda essa trajetória e por várias coisas que tu contribuiu na minha vida e abriu espaços, né? Não só para mim, como para outras pessoas. Mas vamos deixar isso para entrevista. Muito emocionada, assim, na verdade, falando contigo, né? Tem que controlar as emoções, assim, porque nossa história juntos tem muita coisa, né? Muito, muito bonita. Sim. Tem que ir. Ó, já me emocionei. Eu tenho que... Então, Lizzy, o que fez o teu olho brilhar para a química? Tu sempre desejou ser professora? Desejo por ser professora veio muito antes da química. Enquanto eu nem sabia o que significava química na minha vida, eu já tinha esse desejo por ser professora. Se eu pegar aquele álbum de recordação de bebê, o meu, que foi minha tia que presenteou minha mãe com ele, e ela que ajudou a preencher, dizia ali, né, o que a Lisiara provavelmente vai ser quando crescer. E aí está escrito lá que a Lisiara vai ser professora, porque ela tem mania de estar ensinando as pessoas. Eu acho que eu já era uma criança um pouquinho mandona, assim, né? Então acharam isso. E eu já tinha, acho que também, pela questão das professoras que tem na minha família, né? Minhas primas, minha tia, principalmente, eu acompanhei muito, assim, ela, né? Até indo para a escola junto e tudo mais. E eu tinha essa vontade de ser professora, então isso foi algo que veio comigo, assim, né? E a química, algo que eu nem pensava até então. Claro que depois chegou no momento da adolescência, né? A gente vai pensando em outras profissões e tudo mais, e a questão de ser professora, isso aí era uma coisinha de infância lá, né? De quando eu brincava sempre de dar aula, né? Colocava minhas bonecas para serem minhas alunas. Eu digo, de repente, eu tenho que pensar em outra coisa, porque desde pequena eu sempre pensei que seria professora. E aí comecei a pensar em outras profissões, fiz vestibulares, né, para outras carreiras que não docente, tinha outros interesses também. Mas aí veio a paixão, então, pela química. Eu fazia cursinho na época, então, para medicina, e aí fiz um cursinho específico de química, né? Fazia de química, separado do cursinho geral lá, química, matemática e física, eram os que tinham um peso maior lá para medicina. E química eu fiz com o professor Wilson, né? Um professor que veio a falecer até quando eu estava no meu primeiro ano de graduação.
E uma das coisas assim, que eu sempre tive vontade foi de procurá-lo e agradecer, porque ele nunca soube que eu me tornei, fui fazer graduação em Química por causa dele. E ele faleceu, se eu não me engano, acho que eu estava no primeiro ou segundo ano de graduação, eu nunca tive essa oportunidade. Eu comecei a gostar muito de Química nas aulas dele, muito mesmo, e comecei a estudar muito Química porque eu tinha vontade de estudar e depois de tirar dúvida, eu sempre tirava dúvida depois da aula e tudo mais. E aí, nesse tempo que eu vim estudando muito Química, eu comecei a ensinar Química para 2 colegas do cursinho. Me pediram, tu pode nos ajudar em Química? Então, 2 vezes por semana, depois da aula, né, eu ia para a casa delas e estudava Química com elas. E aí começou assim, mas tu explica muito bem, nossa, tu tem, né, uma boa didática, mas como teria que ser professora? Que negócio é esse de fazer, né, medicina? Eu acho que deveria ser professora. E aí isso daí começou a vir na minha cabeça de, pois é, mas essa era a minha vontade desde pequena e tudo mais, né? E aí, como, né, ingressar na medicina sempre foi bem complicado, vestibular bem concorrido, né? E eu, então, resolvi, depois, no meu segundo ano de vestibular, eu digo, vou fazer vestibular para Química, né, licenciatura. E que era uma paixão que eu tinha encontrado no cursinho, né? Mas antes de pensar, então, na Química, eu pensei em ser professora. E aí, como estava gostando muito da Química no cursinho, fui para a área da Química. E me apaixonei pelo curso cada vez mais, né? Primeiro por essa questão de ser docente, né? E depois logo veio a parte, né, mais voltada para a química, para o laboratório, para a parte experimental, para a parte da pesquisa, que aí também surgiu uma paixão muito grande por essa área. Eu me lembro na graduação, tu falou que tu começou a ficar bem motivada e realmente tu era muito motivada, principalmente nas aulas de química analítica. O que fez? Em que momento foi na graduação que teu olho começou a brilhar pela química analítica? Eu sempre digo para os meus alunos, né, que assim, quando eles vêm, estão chegando do ensino médio, por exemplo, quem já ouviu falar em química analítica, né? Não, a gente ouve falar no ensino médio em química inorgânica, orgânica, fisicoquímica, mas química analítica, tu não escuta falar, né? Não. Só quando a gente chega na graduação que a gente pega a grade do curso lá e descobre que tem essa tal de química analítica. Aí o nome até remete, né? Química analítica, análise, alguma coisa, a gente tem ideia do que seja, né? Mas antes da graduação a gente nunca ouve falar. E eu sempre digo que quando eu me interessei pela química, eu já tinha vontade de ser química analítica, na verdade. Né? Porque o que me despertou o interesse pela química? É pensar no que eu posso descobrir a composição de algum determinado material. Eu posso pensar, mas quanto que tem de cafeína nesse café? Como química, eu posso determinar isso. Eu me lembro que quando eu me interessei assim pela química, eu peguei uma mania de ler rótulos. Então ali no banheiro, pega os produtos, vai ler rótulos. Tu pega alguma coisa assim, vai ler e tu vai direto na composição, né? E isso daí já me despertou esse interesse na química, que eu vejo o que realmente tem naquilo ali, né? O que realmente tem naquela água, quanto daquela substância pode ter naquela água. Então eu tinha esse interesse, essa curiosidade pela constituição de materiais. Isso me chamava atenção na química. E aonde que eu ia trabalhar com isso na química? Dentro da química analítica, né? Então, assim, eu digo, eu já entrei na química querendo ser uma química analítica, né? Mesmo sem saber o que era isso. E aí fui para a área de química ambiental, né? Da química analítica ambiental, que tem uma frase que eu gosto muito, assim, né? Que eu não sei de quem é o autor, talvez alguns dos autores de química ambiental aí, que diz que o químico ambiental é quando o químico abre a janela do laboratório, né, e olha para fora. Então, isso é quando eu comecei a estudar essa parte da química, né, analítica aplicada ao meio ambiente. Então, foi algo que despertou em mim, assim, né, essa minha paixão. Posso levantar com o meu trabalho essas causas ambientais, eu posso olhar, né, para fora do laboratório. Isso daí tornou minha paixão, mas foi realmente na graduação, né,
que despertou isso, né? A tua trajetória de vida já mostra por que tu fez determinadas escolhas. Hoje, por exemplo, tu é uma das maiores estudiosas, não só na Universidade Federal da Fronteira Sul, né, mas tu desenvolve vários trabalhos com diferentes grupos, né, produzindo e desenvolvendo metodologias para análise, né, de agrotóxicos e aplicando essas metodologias. Como é que surgiu o tema agrotóxico? Por que surgiu isso na tua vida? Conta um pouquinho para nós. Eu vim trabalhando com essa temática de agrotóxicos a partir do doutorado. Eu sempre digo, né, que eu sou urbana e litorânea, né, Giza, nós duas, né, nascemos lá, né, em Rio Grande, na Praia do Cassino, tá? Então, eu não tenho esse histórico, assim, ligado ao campo, né, de conhecer essa realidade do campo, né, eu não tinha essa realidade, né, então sempre vivia ali na praia. O meu mestrado foi todo voltado, né, meu mestrado foi em oceanografia, né, trabalhando com a parte de oceanografia química, então trabalhando também com a química ambiental, né, com análises ali no estuário da Lagoa dos Patos, né, e aí de compostos, mais voltado a compostos inorgânicos, né, eu estudei o ciclo do enxofre ali no estuário. Então, não trabalhei, assim, com a parte de agrotóxicos no mestrado. Aí, depois, então, nessa oportunidade que a gente estava falando antes, que fomos professoras substitutas, né, lá na FURG, eu comecei a trabalhar, então, nessa época, junto com o professor Ednei Prime, lá da FURG, que ele, então, já trabalhava há muitos anos, desde a época da graduação, com essa temática de agrotóxicos, né. Então, comecei lá junto com o professor Ednei, e depois ele me encaminhou, né, me apresentou o professor Renato Zanella, que foi meu orientador no doutorado, para trabalhar, e primeiramente eu trabalhava muito lá com o Ednei, com análise de água também. Então, segui um pouco da linha que eu já trabalhava no meu mestrado, que era com análise de água, mas trabalhando com essa temática de agrotóxicos, né. E aí, quando eu fui para o doutorado, quando a gente foi decidir o tema de pesquisa, que eu já sabia que ia ser com agrotóxico, aí os professores, tanto o Ednei, que foi meu orientador, quanto o professor Renato, que era o meu orientador, me surpreenderam que eu ia trabalhar com alimentos, né, com agrotóxicos em alimentos. Então, acabei trabalhando com arroz, né, desenvolvimento de metodologias para análise de agrotóxicos no grão de arroz, utilizando cromatografia líquida, né, e catchers. E aí foi uma temática que na época me surpreendeu, porque eu sempre trabalhava com essa parte mais voltada à água, né, e tudo mais. E eu realmente não conhecia muito da realidade do campo, né, saber então como é que por exemplo, que tu vai fazer análise do arroz, tu tem que conhecer os métodos que tu vai utilizar no laboratório, por exemplo. Mas tu tem que conhecer um pouco, assim, de como é que são aplicados os produtos no arroz, em que épocas que são aplicados, para tu saber quando, né, que tu vai aplicar esse método, né, em que épocas é melhor de aplicar, que processos que passam esse arroz, né, como é que é o tipo de cultura do arroz. Então, cada matriz que a gente diz, que é cada, né, tipo de alimento que vai se trabalhar, a gente tem que conhecer essa realidade, né? Então, para mim, foi um desafio, né? Porque essa realidade, assim, né, agrária, para mim, era muito distante, né? Então, foi um grande desafio, e aí, assim, que surgiu essa temática, né? Hoje em dia, eu não vou dizer que eu entenda muito do uso de agrotóxicos, né? Eu entendo mais da parte analítica, mas a gente sempre está em colaboração com outros colegas, então eu gosto muito de ter junto comigo, né, com os meus trabalhos colaboradores, né, os professores da agronomia, né, sempre eu procuro trazer junto para os projetos e tudo mais, para a gente discutir, né, para conhecer melhor essa realidade do campo, porque não é minha formação, né, minha formação é na área de química. Então, surgiu dessa forma a partir do doutorado, né, então, pensando mais em trabalhar com agrotóxicos em água, mas aí veio essa questão também dos alimentos. E hoje eu trabalho nessas duas frentes, né, tanto em matrizes ambientais, né, que é água, solo, sedimento, né, ar não tive a oportunidade de trabalhar ainda,
e também em matrizes alimentícias. Fantástico, fantástico. Mas além de análise de solo, de arroz, de água, tu também já fez análise de agrotóxico em cerveja, né? Em cerveja eu não fiz de agrotóxicos, em cerveja eu trabalhei com açúcares. Ah! Em colaboração lá com a Unicentro, né? Eu sempre, olha, desde a época que eu estava lá na FURG, né, eu tinha vontade de trabalhar com bebidas alcoólicas. Tá? Eu acho, sempre tem um impedimento, né? Sim. Eu acho que é para não ter que depois consumir as amostras, né? Que delícia. Mas aí a gente trabalhou, comecei lá em Guarapuava, nesse trabalho com cerveja, né? Era um trabalho orientado lá pelo professor Paulo e a professora Malu lá, bem interessante, aí do mestrando, o Rafael, né? E aí eu comecei lá em Guarapuava, e aí depois, quando eu vim para cá, a gente tinha um equipamento, né? Um cromatógrafo líquido com espalhamento de luz, e aí é bem interessante para essas análises de açúcares, a gente fez depois aqui em Cerro Largo as análises. A gente trabalhou com HMF e com açúcares. Que legal, que legal. Não, eu me lembro de comentar, eu achei que tivesse feito análise de agrotóxico na cerveja. Mas, assim, tu falou duas coisas que é importante que não dá para deixar passar. A primeira é o nosso saudoso cassino, né, que a gente cresceu na praia do cassino, né, a gente tem boas lembranças. Eu não consigo retornar com tanta frequência, mas tu sempre retorna ao cassino porque a tua mãe e teu pai, né, moram lá, né, moram em Rio Grande, mas eu sempre sinto saudade toda vez que falo do cassino, que eu me lembro da adolescência, não tem como esquecer as nossas pedaladas, né, na praia, enfim, aquela coisa maravilhosa. E em relação ao professor Ednei, também eu acho que é importante frisar, né, ele foi uma pessoa que entrou na FURG, foi bem na época que nós estávamos entrando como professora substituta, né, eu acho que foi mais ou menos, né, ele um entrou pouquinho antes, e 2000. ele contribuiu muito, né, muito para o curso de Química, licenciatura, tanto é que com a chegada dele, de outros colegas também, né, hoje tem lá na FURG Química Bacharelado e o mestrado, que foi o mestrado que eu fiz, que é em Química Tecnológica Ambiental, e isso realmente trouxe um outro olhar e abriu portas, né, porque, por exemplo, no meu caso, que sempre desejei fazer mestrado na área de Química, para mim foi uma porta que se abriu muito grande, sem falar nas inúmeras colaborações, né, nas formações de inúmeras meninas e colegas, enfim, que o Ednei fez. Ele é uma pessoa muito importante, né? Não só na tua vida, mas tenho certeza que na vida de outras colegas e para a FURG, né, para o curso de Química. Recentemente, ele defendeu um professor titular. Nossa, que legal! Foi no ano passado, no segundo semestre agora, de 2020, uma defesa muito bonita, muito emocionante, né, de toda a trajetória dele na universidade, muito, muito bonita. É uma pessoa que eu tenho uma grande admiração, assim, e que aprendi muito com ele, muito mesmo. Então, tem um ponto que a gente esqueceu de mencionar. Tu esteve aqui no campus Realeza, como tu já falou anteriormente, no curso de Química, né? Durante quantos anos tu ficou aqui em Realeza, Liz? Aí, em Realeza, foram 3 anos, mais ou menos, 3 para 4 anos. Isso. E aí foi bem na época que eu estava chegando, eu acho que a gente ficou aqui um ano, mais ou menos, né? Juntas, eu acho, um ou dois, não me lembro. 1 ano, 2, por aí, eu acho. Que entrou 1 ano depois de mim, eu acho só, né? Uhum. E eu me lembro de tu desenvolver alguns projetos com ele. Tu foi coordenadora do nosso curso, do curso de Química. Hoje eu estou na coordenação, mas tu foi coordenadora do curso. Obrigada, né, por todas as melhorias, por tudo que se tenta, né, que nós, enquanto coordenadores, a gente tenta fazer, né, e são várias situações. Enquanto coordenadora, como é que foi a experiência de ser coordenadora do curso de Química? Fala um pouquinho. Então, agora eu tô falando e relembrando, eu pensando nessa sequência, né? Então, foi o Piovesan, coordenador, primeiramente, Isso. né? Primeiro coordenador do curso de Química. Depois, então, eu assumi, aí o Letieri, e agora tu. Então, assim, teve uma sequência, né? De um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. E assim, ó, não tem como dizer que não é diferente a coordenação de um homem e de uma mulher. No sentido da preocupação e da maneira com que a gente abraça os problemas da coordenação.
Porque, eu não sei, pelo menos eu via isso na época. Assim, para eles, parece que eles resolvem as coisas de uma maneira mais fácil, eu não sei por quê. Eles resolvem mais fácil, se preocupam menos com isso. Embora, assim, também eu me lembro que eu conversei com o Letieri quando ele largou, que ele veio para um GIC aqui, né, e ele disse, graças a Deus, terminou. Né? Agora está com a Giza, estou feliz, agora é minha primeira semana como não coordenador, né? Eu vejo que, porque é todo dia uma demanda a coordenação de curso, né? É demanda de aluno, é demanda de professor, é demanda da coordenação acadêmica, é demanda da direção. Não tem um dia que tu não abra o teu e-mail e não tenha uma demanda para resolver da coordenação. Né? E tu continua sendo professor, tu continua sendo pesquisador, né? Continua tudo, continua sendo mãe, tudo continua normal. E tu tem sempre muitas demandas da coordenação. E eu acho que, assim, aí é uma característica, né, nossa, como mulher, como mãe, de querer abraçar tudo, né, de querer resolver tudo, de não querer dizer para o aluno, tá, não, ó, não posso fazer isso, não tem, tá, o problema é teu. Não, né, a gente quer resolver todas as demandas e a gente abraça muito isso, né, e sofre com algumas coisas também. E eu acho que isso é uma característica muito nossa, assim, né? Então, realmente, assim, foi uma experiência incrível. E foi uma experiência que eu era recém a segunda coordenadora, muitas coisas no curso ainda para resolver que não estavam bem estabelecidos, né? Assim, mas o que a gente tinha, eu não sei, claro, hoje em época também da pandemia deve ser mais complicado ainda, né? Porque a gente não tem esse contato diário, né? Aqui em Cerro Largo, os coordenadores permanecem nas suas salas de permanência, não tem salas para os coordenadores. Tá? Ele permanece, então, assim, a coordenação muda de sala, não tem a sala da coordenação, entendeu? Eu gostava daquela nossa disposição que era ali, porque eu tinha alguma dúvida, eu ia na porta, né? Eu encontrava os colegas coordenadores de outros cursos e que me ajudavam muito. Eu me lembro que eu ficava ali entre a coordenação da veterinária e da nutrição, assim, e as meninas, e logo depois na outra já tinha da biologia, assim, né? E aí elas me ajudavam muito, assim, como é que eu faço tal coisa, né? Então, eu tô fazendo assim e tal, né? Tinha essa troca. Eu imagino a tua dificuldade agora, porque, claro, a gente pode fazer uma chamada, né, conversar no WhatsApp e tal, mas às vezes era aquela coisa que tu tava pensando numa coisa ali no corredor, aí tu encontrava a pessoa e já conversava, já resolvia, e que agora nessa época, assim, né, é bem mais complicado. Mas é uma experiência incrível, eu acho que a gente tem que passar, né, por todas as trajetórias, né, da academia, né, então é bem interessante, mas não é fácil. Mas me conta então, vamos voltar para os seus projetos aqui. Você já desenvolveu alguns projetos com a professora Ednei e com tantos outros colegas. Fala sobre alguns desses projetos que tu coordenou e que tu está coordenando. Né? Conta um pouquinho para nós sobre eles. Então, retomando essa questão até do professor Ednei, né, uma coisa que eu ressalto sempre, assim, que quando eu ingressei na UFFS, a gente ingressa na universidade, às vezes, né, sem saber como vai começar a trabalhar com a pesquisa na universidade, porque às vezes a gente precisa de materiais específicos para aquela pesquisa que tu está realizando, e naquele momento na instituição não tem. Nem tu entra com um projeto já aprovado, com tudo mais, isso leva um tempo. Quando eu vim para a Realeza, o professor Ednei me chamou, e assim como o professor Renato também, e eles me deram materiais que na época eu contabilizei, assim, acho que, sei lá, cerca de uns 10 mil em material, somando tudo, né? Materiais consumíveis, assim, que eles me cederam para as pesquisas, né? Então, cartuchos para determinação de SPE, material sorvente, né, para utilização para amostras sólidas. Então, vários materiais, assim, que são bem caros, que na época eu não ia ter como adquirir, ia levar um tempo para adquirir, e eles me deram esse empurrão solvente e tudo mais, para começar essa pesquisa. Então, como é importante a gente ter esse apoio, assim, do Ednei, que foi meu orientador no doutorado, né, e trabalhei junto com ele um bom tempo, e do professor Renato também, né, que foi meu orientador. Então,
como é importante foi essa alavanca. E também eu tive, assim, muita sorte no meu primeiro ano de universidade, assim, na verdade, nos meus primeiros meses, né, eu entrei na universidade, surgiu um edital, né, universal, e eu participei e aprovei, assim, né, eu digo sempre que foi sorte de principiante, né, então foi muito bom, porque aí logo em seguida, né, eu também então tinha esse edital aprovado, e aí pude também já comprar alguns consumíveis e tudo mais para seguir a pesquisa, né. E na época, no campus aí de Realeza, eu não tinha os equipamentos para poder trabalhar, né? Então, agora que está sendo montada uma central de análises aí em Realeza, né? Na época não tinha, então também eu precisei contar, né, com a ajuda do Ednei e do Renato, que eu fazia o preparo de amostra, né, e acabava levando, encaminhando até a FURG ou Santa Maria, né, teve alguns trabalhos que a gente realizou em Santa Maria, outros em Rio Grande, na FURG, né, para poder fazer essa parte das análises, né. Então, esse, inclusive, foi um dos motivos que depois, né, eu pedi minha remoção aqui para o campus de Cerro Largo, porque aqui em Cerro Largo a gente tinha essa central analítica montada, que na época não se tinha em Realeza, né. Então, com muita dor no coração, eu deixei Realeza, que foi um lugar que me acolheu muito, né, colegas muitos queridos, fiz grandes amizades, fora ter encontrado, né, a Gisele, que já tinha sido minha colega de graduação, e que a gente pôde conviver aí como família, e aí eu acabei deixando o campus Realeza, né, aí vindo então aqui para o campus de Cerro Largo, aqui eu tive primeiro, assim, o primeiro ano foi mais colocando os equipamentos em funcionamento, né, principalmente o LC, que estava sendo pouco utilizado aqui. Aí era um equipamento que eu nunca tinha utilizado, um LC, né, daquela marca que a gente tem aqui. Então, teve um tempo, assim, de adaptação, de uso do equipamento, do software e tudo mais, de colocar. Também teve alguns problemas que tinha o equipamento, que a gente teve que resolver. Então, esse primeiro ano, assim, foi de adaptação. Mas logo em seguida aqui, foi bem interessante que eu formei uma rede de colaboração, né, muito interessante, que coincidentemente é feito de basicamente mulheres, colegas, professoras que têm atuado aqui junto comigo. Então, que a gente tem trabalhado, assim, então, professoras da área da ambiental, que fazem pesquisas na área da saúde e da parte de toxicologia também. Então, a gente tem trabalhado nessa rede com vários projetos. E aí, tive a oportunidade de continuar essa colaboração com o campus também Realeza, né? Porque aí, por estar aqui, ter acesso a esses equipamentos, a gente continuou essa colaboração, então, junto, né, trabalhos aí com a Gisele, que a gente antes não desenvolvia, né, porque não tinha esses equipamentos em Realeza, a gente pôde desenvolver essa parceria, trazer amostras de Realeza para a gente analisar aqui, né? Então, até eu sempre digo assim, eu vou deixar fisicamente o campus, né, mas não vou deixar a pesquisa que eu fazia no campus, na verdade, não parou, né, pelo contrário, até se ampliou a pesquisa, né, porque a gente deu um jeito, trouxe alunos para cá, né, o Flávio veio para cá, ficou aqui um tempo fazendo essas análises, né, e até o ano passado, que dificultou um pouco mais com a questão da pandemia, que aí a gente tanto a parte de coletar essas amostras aí de Realeza e encaminhar, porque antes a gente tinha o transporte, né, da universidade sendo feito semanalmente, e aí agora com a pandemia isso daí já tem uma dificuldade maior, né, de acontecer, e aí a gente teve que dar uma pausa um pouco nesses projetos, mas em 2019 a gente desenvolveu bastante coisa em conjunto, então é um dos projetos que eu tenho que está ainda em andamento, né, que ainda vai se encerrar no final desse ano, que é então o monitoramento de agrotóxicos na região da fronteira sul, que aí então a gente vai usar amostras aqui, né, próximo ao campus de Cerro Largo, Chapecó, né, Chapecó e algumas cidades ali ao redor, e também aí na cidade de Planalto e Realeza, né, tá? Então esse projeto a gente teve uma bolsista durante o ano de 2019, e aí agora ele deve se encerrar, né, era de 2 anos,
encerrar agora em 2021, mas a gente está com essa questão um pouco atrasada, né, em função da pandemia. E depois, então, a gente tem trabalhado também com outros projetos aqui, né, também de monitoramento de agrotóxicos em água de abastecimento, que aqui é de poços artesianos, né, e água superficial, então, tanto aqui em Cerro Largo quanto em cidades vizinhas, né. Então, nesses projetos, eu tenho a colaboração da professora Alcione, né, da Engenharia Ambiental, né, que a gente tem orientados juntos diversos trabalhos, que ela também trabalha com tecnologias de tratamento de água. Aí a professora Iara, né, que trabalha bastante na área da saúde, tá? Então ela também trabalha com projetos da saúde do trabalhador e tudo mais. Então agora esse ano a gente está iniciando orientação no trabalho de mestrado, que vai trabalhar com análise de agrotóxicos em leite materno e também saliva, né, de crianças, tá? Então vai trabalhar com mães e crianças. Então é um projeto que a gente já vem há bastante tempo idealizando, né, e esse ano, então, a gente tem uma mestranda que vai trabalhar com essa temática, né, então estamos bem empolgadas, assim, né, e esperamos que melhore, assim, essa situação toda da pandemia, né, porque a gente vai precisar de contato, né, com as pessoas, para ter coleta e tudo mais, mas nesse primeiro momento vai ser o desenvolvimento das metodologias, mas tá bem difícil de ir até o laboratório, né, e a gente ter esse contato com os alunos, né, porque no laboratório o contato é muito próximo, né, não tem como a gente manter distanciamento no laboratório. Então, agora, toda essa questão mesmo do risco, né, mesmo usando máscara, né, não se sabe o risco que ainda tem, então, agora realmente a gente deu uma parada nos trabalhos, né, porque é difícil no laboratório a gente está desenvolvendo uma metodologia juntos e manter distanciamento de 1 metro, bem complicado isso. Então, tenho desenvolvido esses trabalhos em parcerias também essa semana agora a gente vai ter uma defesa de mestrado, aí do professor Fernando Borba, né, do aluno dele, que eu co-orientei, né, que trabalha com métodos de degradação desses compostos, processos oxidativos avançados, inclusive a gente teve um artigo agora publicado esse ano, né, de um outro trabalho, que era com degradação do bisfenol, e aí esse trabalho que defende agora na quinta-feira é com degradação de três agrotóxicos, tá? Por processos oxidativos avançados, né? Então, outras linhas de trabalho que um pouco eu também tinha trabalhado um pouco na minha época da FURG com essa demanda, mas depois não trabalhei mais com isso e agora venho retomando junto com o professor Fernando esses trabalhos, né? Então, assim, foi uma rede bem interessante que se criou aqui em Cerro Largo, né? Diversos colegas, assim, né? Trabalhando cada um numa frente, né? Com essa temática de agrotóxicos, né? E aí, tanto com professores aqui de Cerro Largo, quanto Realeza, também Chapecó, né? Eu tenho bastante contatos por lá, que a gente também tem trabalhado em projetos integrados. Eu acho que a nossa universidade, né? Essa questão de ser multicamp, nos proporciona, né, essa interação, né? Às vezes a gente quer meio complicado a gente interagir, porque é multicamp, mas sempre que a gente tem a oportunidade, né, de fazer essa interação, então, por exemplo, tem professores que eu conheci através do GIC, né, quando foi aqui, ou então eu tive em Chapecó, dando um curso sobre preparo de amostra, né, então aí tinha professores de todos os campos, então a gente fez um contato bem interessante também, né, com professores de diversos campos. Então, acho que é uma temática que proporciona, assim, né, trabalhar com diversas áreas, né, e aí, depois da minha vinda aqui para Cerro Largo, tem me proporcionado isso. Primeiro, parabéns, tem orientado não só, né, alunos de graduação, mas também de mestrado e colaborado com outros tantos projetos. Tem um outro artigo, além esse dos processos oxidativos, que tu publicou recentemente com uma aluna aqui do campus Realeza, né, com a Pamela, se eu não me engano, mas vocês naquela época fizeram análise de remédio, né, na água, ou alguma coisa parecida. Como é que foi? Ou eu estou enganada?
Não, é isso mesmo, os PPCPs que a gente chama, né, que são fármacos e produtos de cuidado e higiene pessoal. Então, isso é uma temática também que eu venho trabalhando. Eu aqui, no momento, não estou com método, né, desenvolvendo método para esses compostos, né. Esses trabalhos foi o que foi feito em colaboração lá com a FURG, que foram 2 trabalhos. Foi o primeiro, que foi da Pamela, que foi o primeiro TCC que eu orientei, na verdade, e depois o trabalho da Maiara, que aí também os dois, as análises foram feitas lá no laboratório do Ednei, né, com colaboração do Ednei e da Sergiane. Então, bem interessante, eu gosto muito dessa temática, tá, gosto bastante, mas aqui, como eu cheguei aqui, a gente tinha essa demanda, né, por análise de agrotóxicos e tudo mais, eu acabei não trabalhando mais com essa temática, mas assim, eu gosto muito de abordar isso quando eu vou para palestras e tudo mais. E agora, recentemente, até, eu, junto com a professora Yara, nós fomos num sindicato rural aqui da região, né? E aí foi assim, nos impressionou porque a gente tinha o salão lá do sindicato bem cheio de agricultores, eu acho que tinha uns 80 agricultores, foi bem interessante. E na hora me surgiu de falar dessa temática de PPCPs, porque o que eu gosto de falar dessa temática é assim, né? Muitas vezes, quando a gente fala de agrotóxicos ou outro tipo de contaminação ambiental, a gente aponta o dedo para os outros, porque eu não sou agricultora, eu não uso agrotóxicos, né? Eu não estou na indústria química, eu não produzo esses compostos, então é sempre aquela coisa que a gente aponta o dedo para os outros. E aí eu estava falando da questão que os produtos de cuidado e higiene pessoal são compostos que nós usamos no dia a dia. Nós geramos essa contaminação. Então, a gente pensa assim, são compostos que tem lá na pasta de dente, no sabonete, no shampoo. Então, até quando se fala dessa temática, né, tem uma questão que se fala assim, quantos produtos tu usa de manhã? Antes de sair de casa de manhã, quantos produtos tu vai usar? Aí, se parar para contar, pense em contar, nós mulheres, né, a gente usa shampoo, condicionador, às vezes a máscara, o condicionador, o leave, o antifreeze, não sei mais o que, né? Então a gente vai assim, quase que 20 produtos. É uma infinidade de produtos e que são essenciais para nossa saúde, para nossa beleza, para tudo, são essenciais. Né? Mas a gente está gerando contaminação. Então, quando eu coloco isso, e quando eu coloquei isso na questão lá com os agricultores, eu digo assim, ó, mesmo quem está lá na cidade, né, dentro da sua casa, também todos nós somos geradores. Então, eu não estou aqui apontando o dedo para vocês, estou apontando para mim. Então, assim, antes de apontar o dedo para o outro, a gente tem que pensar também o que a gente faz. Então, é muito fácil a gente chegar e levantar essas questões, apontar. Então, é a indústria química, é o grande agricultor, é não sei o quê, mas também como nós, as nossas escolhas no dia a dia têm um papel importante. Então, é um tema bem legal. E quando a Pamela era minha aluna de Química Ambiental, apresentou seminário na disciplina sobre isso, e ela veio com a ideia de fazer essas análises, né, aí na região, né, no município dela, ali, Salto do Lontra, né, e fazer essas análises daí. Ela também trabalhava muito com cosmético, né, porque elas tinham um salão de beleza, ela e a mãe e tudo mais. Então, ela se interessou bastante pela temática. E eu pensei assim, a maioria desses trabalhos a gente encontra, assim, na região de São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul também, mas em grandes centros, né? Então, tem trabalhos aqui de Porto Alegre, Santa Maria, ali Rio Grande, né? Que são cidades maiores. Eu pensei assim, meu Deus, aí umas cidades, né, com máximo 17 mil habitantes que a gente tem, né, 13 mil, 14 mil, será que a gente vai encontrar esse tipo de contaminação, né? Cada um está saindo um pouquinho de cada casa. Então, é uma contaminação que tem de grandes centros, normalmente. E nós encontramos positivo, assim, para vários, né, compostos, mudou de acordo com a estação, por exemplo, compostos que são utilizados em protetores solares, né, a gente encontrou na estação do verão concentrações altas, medicamentos, né, são comprovadamente, assim, que são fornecidos pelo SUS, então tem um uso
elevado também, assim, a gente encontrou esses princípios ativos, né? Então, foi bem interessante, que me surpreendeu, né? Então, eu sempre falo isso, né? Que às vezes a gente pensa que isso vai ser uma característica de grandes centros, né? E os trabalhos que a gente fez aí, né, em Salto do Lontra, Planalto, o da Maiara pegou Santa Isabel, Planalto e Pere. Então, uma temática que eu gosto bastante, porque, assim, é um olhar para nós mesmos, né? Porque eu acho que as questões ambientais, assim, é aquela questão de cada um fazer um pouquinho de cada um. Se a gente não pode mudar o mundo, fazer a nossa parte, né? Plantar uma sementinha cada um, né? Então, acho que essa é uma temática que a gente pode pensar, né? Cada turma que a gente trabalha com isso, eu tenho certeza que, no mínimo ali, né, 2, 3 alunos vão começar a olhar os rótulos de alguns produtos, né, e escolher diferente. E como a gente trabalha com licenciatura, né, com certeza eles vão passar isso para a sala de aula, né? Então, esse é o poder, né, do professor, né, de ir plantando essa sementinha que vai passando, né, que vai aquela questão de construindo pontes, né? A gente vai construindo essas pontes, então isso que é muito rico, assim, esse poder que nós temos como professores e como formação de professores, né? E nas tuas pesquisas, quais são as recompensas e dificuldades enquanto cientista? Então, começando pelas dificuldades, acho que as dificuldades era isso que a gente estava falando recentemente, né, dessa questão da desvalorização da pesquisa, também a questão de captação de recursos, né, que a gente tem muitas dificuldades, né, nesses últimos anos, assim, dos recursos para pesquisa, está sempre, né, sobre cortes. Então, acho que essa é a principal dificuldade. A gente está também, assim, numa região, né, mais afastada dos grandes centros, uma cidade menor, um campus também pequeno, embora a gente sempre atue, assim, em redes de colaboração também, né, que facilita essa questão de captação de recursos e tudo mais, né. Eu trabalho junto com vários colegas, então sempre assim, um aprova uma coisa, outra aprova outra, e a gente vai juntando as migalhas, assim, né? E com isso a gente vai desenvolvendo os projetos. Mas eu acho que essa é a principal dificuldade. A principal recompensa, bom, eu como docente e pesquisador, acho que para mim a principal recompensa é ver essa formação, né? Essa formação, essa questão dos recursos humanos, assim, recompensa bastante, sabe? É mais do que um artigo publicado, para mim é um aluno formado, né? Quando a gente vê, porque às vezes a gente começa a trabalhar com o aluno lá no início da graduação, né? Ver ele chegando com algumas curiosidades, com algumas dúvidas, muitas vezes sem saber se é aquilo mesmo que ele quer, né? E aí vem a empolgação daquele aluno. Hoje a gente já tem alunos já com doutorado, né? Alunos ou cursando doutorado, mestrado, né? Ou seguindo as suas carreiras profissionais. Tenho mães, pais, que agora a gente acompanha o crescimento das crianças também, né? Então, assim, acho que ver essa formação deles, né? Essa evolução e saber que a gente fez parte de tudo isso é o que mais recompensa, sabe? Esse recurso humano, eu acho que é a nossa principal recompensa. Com certeza, né? A gente vê os nossos alunos, né, defendendo o TCC, né, na formatura, então, assim, é aquele momento de, tipo, missão cumprida, né? E me diz uma coisa, na tua trajetória, né, enquanto cientista, qual foi o ponto mais marcante? Vários, né, assim, uma das coisas, assim, o ingresso na carreira docente do ensino superior, né, também o ingresso como servidora pública. Eu trabalhei, né, antes de entrar para a UFFS também 5 anos como técnica da universidade, então foi esse ingresso na carreira, né, de servidor público, né, primeiro como técnica e depois também como docente. Acho que foram grandes marcos, assim, né, que eu vejo na minha carreira. Principalmente, assim, como docente, né, porque
a gente na graduação sempre se inspira, né, nos nossos professores, pensa assim, será que um dia eu vou estar, né, lá do outro lado? Então, para mim, acho que foi o grande marco, acho que foi esse ingresso na carreira docente, né, no ensino superior, né, que tu pôde acompanhar, estava junto comigo aí em Realeza, na época que tu ia e voltava ainda, né, ainda estava terminando o doutorado em Porto Alegre, mas acho que pôde acompanhar essa época junto comigo, né? Acho que foi aquele momento, assim, que foi para tudo que eu estudei, né? Que a gente, quando faz mestrado, doutorado, normalmente é pensando na carreira docente. Então, eu cheguei aonde eu queria, né? Aonde eu passei todos esses anos estudando. Então, acho que seria esse, assim, o grande marco na minha carreira. Fantástico, fantástico, com certeza. E, Lise, não tem como a gente não falar, eu tinha até esquecido desse ponto, porque antes de tu ser docente, tu foi técnica, né, de química, lá na FURG, onde tu teve a oportunidade, aí eu vou aproveitar esse espaço, vou aproveitar o teu espaço, Lise, a falar, assim, de meu enorme carinho e gratidão por todos os técnicos, não só que estão hoje aqui na universidade, que colaboram intensamente com os nossos projetos. Não pode esquecer dos técnicos que fizeram também parte da nossa formação, porque os técnicos, eles não são apenas executores de tarefa, eles estão ali trabalhando e nos ensinando. Tu lembras dos técnicos que fizeram parte da nossa formação? Sim, a gente tinha, né, os que a gente tinha mais contato, né, na época lá no campus Cidade, né, era a Eliane, a dona Irlene, que nos deixou já há alguns anos, né, o Arlindo e o nosso também saudoso Rude, né, que nos últimos anos também nos deixou. Depois eu pude conviver um pouco mais com eles também, já lá no campus Carreiros, assim, principalmente com o Rude e com o Arlindo, e também, assim, eu substituí o Rude, eu entrei no cargo do Rude, né, quando ele se aposentou, eu estava no campus de Santo Antônio da Patrulha, e substituí-lo, né, depois da aposentadoria, né, lá no campus Carreiros e Rio Grande. Então, tive um contato, assim, ainda também trabalhei bastante tempo bem próximo, porque às vezes muitas coisas do laboratório, né, eu estava no laboratório que era dele, né, que ele tomava conta, então, assim, sempre me remetendo, né, a ele, pedindo alguma ajuda, alguma coisa, é alguém que deixou muita saudade, né, para todos ali na FURG, que eu sempre penso com muito carinho, assim, e quando lembro da imagem dele, sempre rindo e brincando, fazendo pegadinhas, ele com o Arlindo, né? Então, são pessoas, assim, que passam nas nossas vidas e deixam lembranças muito boas, assim, né? Muito felizes, assim, de só momentos de alegrias ali com eles, né? Nossa, tantos momentos, tantas lembranças, estava passando um filme na cabeça. Quantas vezes a gente chegava lá, não tinha dinheiro para comer, né? E aí eles faziam um lanchinho ali para nós, né? Para mim. Cafezinho, né? Também. Eles Quantas parecia que vezes eles também não tinha o dinheiro para tomar um cafezinho ali na hora do intervalo, né? A gente não tinha, e eles nos ofereciam o cafezinho deles ali, né? O lanchinho deles, né? Nós temos não só esses bons exemplos da nossa vida, que toda vez que eu penso da minha formação na graduação, eu lembro de alguns professores, mas lembro deles, assim, primeiro vem eles, depois vem os professores, mas, assim, a gente consegue enxergar isso em outros lugares, né? No caso, nós temos, por exemplo, a nossa colega Edneia, né, que nós já estamos com uma entrevista marcada, né, para fazer com ela também, né, para falar um pouco da historicidade dela, para mostrar isso, que o técnico, ele não é só um executor, né, de atividade, né, ele é uma pessoa que pensa e que colabora muito, né, com muitos projetos. Vai ser uma entrevista bem difícil de fazer também, porque ela é, assim, uma amigona aqui, um braço que não tem tamanho ou dimensão para falar, né. A Edneia é sempre parceira, né, dos nossos projetos, sempre foi minha parceira quando eu estava aí no campus Realeza e aqui também, né, nos nossos projetos, ela trabalhando juntos. E aqui também eu tenho, assim, essa sorte imensa de ter um apoio dos técnicos aqui, né, os técnicos da química aqui,
especialmente o Jonas, que eu digo que é meu braço direito, esquerdo, né? Parabéns, Jonas! Conto com ele, assim, para tudo, para todos os projetos, assim, né? Ele tá junto, tá ali no laboratório, estamos, né, aprendendo juntos, né, desenvolvendo. Então, se a gente não tivesse esse apoio, né, e os demais técnicos da química, assim, é que o Jonas é o que tem trabalhado mais comigo, tá? Mas tem o Everton, o Lucas, a Fábio também, que dão todo esse apoio, assim, né? E foi muito interessante essa minha experiência também, de ter trabalhado 5 anos como técnica, agora faz 7 anos que eu sou docente, né? Então, até um tempo atrás eu dizia assim, eu tenho mais experiência como técnico do que como docente, né? Agora eu já estou mais para cá, né? Mas, assim, muito interessante é da gente ter a oportunidade de passar por todos os segmentos dentro da universidade, né? Tive essa oportunidade, né, de ser professora substituta, de ser técnica, né, e agora ser professora novamente, né. Então, é muito interessante, assim, porque a gente conhece o trabalho do outro, né? Sempre, né, tive um respeito e admiração imensa pelo trabalho deles desde a graduação, né, porque a gente tinha esse contato muito próximo com os técnicos ali da química, né? Mas também hoje, assim, eu conheço como é o trabalho, como funciona o trabalho, né? Então também é bem interessante de ter essa visão desse todo na universidade. E uma coisa que eu sempre falava também, quando eu era técnica, né, sempre falo até hoje, que assim, a gente trabalha com ensino, pesquisa e extensão. Então, por que a gente atende o docente? Isso é para o servidor público, né? O servidor público de uma instituição, né, de ensino, ele trabalha com essa tríplice da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Né? Então, todos nós, né, tanto docente quanto os técnicos, trabalham com essa tríplice. Então, por que a gente aprendeu tanto com os técnicos na época da graduação? Né? Por que eles nos ajudavam na hora de uma pesquisa que a gente estava fazendo e tudo mais? Porque eles também trabalham com o ensino e com a pesquisa, com a extensão, né? Então, todos nós, né, trabalhamos juntos. Claro que o professor, ele vai lá para a sala de aula, né, para ministrar a aula, né? Mas aquela aula não é possível se não tiver o apoio do técnico, né? Então, com os alunos também, né? E eu, assim, como eu tenho, assim, essa paixão pelo laboratório, né? Até os técnicos aqui mexem comigo, porque, assim, no meu contato, no meu e-mail, ali na minha assinatura, o telefone, tá o telefone da sala dos técnicos também. Fantástico. É mais fácil, não tem telefone dentro do laboratório, né? Só tem o telefone na sala dos técnicos que fica do lado. Então, é mais fácil me encontrar no laboratório do que na minha sala de permanência. Sim. Então, assim, eu fico mais lá, né, do que no laboratório mesmo, do que na minha sala, né? Então, quem quiser entrar em contato comigo tem que ligar lá para a sala dos técnicos, né? Então, o pessoal hoje em dia já liga direto para lá, porque já sabe que vai me encontrar. Já sabe que está lá. Mais lá. Então, eu tenho esse pé, assim, de ficar ali no laboratório, né? Então, de ficar mais junto ali com os técnicos do que propriamente na minha sala, né? Então, eles até mexem, assim, que eu sou meio que um ponto fora da curva, assim, né? Porque, né, tem outros colegas que têm esse perfil também, mas a gente não sabe que não são todos, né? Mas eu também acho que um pouco por eu gostar, acontece, assim, eu já tive alunas, né, minhas alunas, que às vezes me correm, tá, professora, tudo bem, pode ir. Pode ir, porque senão eu não saio, eu fico junto, eu gosto de estar junto, de estar no laboratório, né, eu tenho essa atração pela bancada que não me larga, né, então, às vezes minhas alunas até me correm, então tá bom, pode ir, pode ir embora. Mas tu sempre teve essa paixão pelo laboratório, né? E por isso que tu é uma baita pesquisadora. Primeiro, tu conheceu diferentes áreas, tu esteve na sala de aula do ensino médio, no ensino fundamental, tu deu aula para supletivo, entendeu? Tu fez mestrado, doutorado, teve, né, a oportunidade de estar como professora substituta depois. Isso aí foi te construindo, por isso que tu é essa baita pesquisadora que tu é. E eu sinto o maior orgulho de te ter como amiga. Eu acho que isso não tem preço, assim, sabe? Eu tô te ouvindo falar e eu tô assim, ai, meu Deus, como ela cresceu! Isso é fantástico, assim, que baita pesquisadora que tu é.
Olha, parabéns, Liz, que Que eu orgulho digo, né? mesmo. Às vezes a gente diz assim que a vida não cabe no lápis, né? Então tem muitas coisas que experiências que a gente tem, né? De vida e, né? Experiências assim que às vezes não é o currículo que tu gera, né? Mas é experiências, é relações, é ter estado em vários lugares, né? Às vezes se a gente tivesse dado a sequência, né? Por exemplo, tivesse chego em Realeza, tivesse tido a possibilidade de desenvolver as pesquisas como eu queria aí, né? Que se tivesse de repente as condições, já teria evoluído, né? Estou 7 anos na universidade, mas as coisas foram tomando outros caminhos, né? Mas que são interessantes e são caminhos às vezes que a gente tem que traçar outros rumos, né? Contatos com outras pessoas. Então, eu sempre acredito, sim, que, né, as mudanças, tudo vem para um bem, né? E é caminhos que a gente tem que traçar, redes que a gente tem que fazer, assim, né? Então, tá naquele lugar, naquele momento, né? Naquela hora, que não é por acaso, né? Aqui a questão de eu ter vindo aqui para o campus de Cerro Largo, eu sempre falo para o pessoal que eu tive 3 oportunidades de vir para cá. Desde o final de 2013, quando eu ingressei aqui, surgiu uma vaga de analista. Isso! Né? E eu tive a Verdade. oportunidade de vir para Cerro Largo. E naquele momento eu recém tinha feito mudança para Realeza, sabe? Tinha me alojado lá, minha filha já estava indo, já tinha visto escola para ela lá. Teve toda uma questão, né, de transferência de escola, porque ela estudava no IFE, então não era uma escola convencional, então tinha que fazer uma adaptação, tudo mais. A gente já tinha visto tudo isso, né? E eu digo, não, no momento eu não vou mudar de novo, fazer tudo de novo, mudança de novo, tudo mais. Estava bem feliz aí tudo, né? Então foi a primeira oportunidade, eu não vim. Depois teve uma segunda oportunidade que foi aí quando surgiu a vaga, né? Que a Marley veio para cá. Aí ela me disse, não, tu quer ir, tu tá antes na universidade, né? Quem sabe tu vai. Eu digo, não, tu tem família lá do lado, né? A família dela é 70 quilômetros daqui, né? A minha tá a 700. Então, né? É Eu tô longe. perto, mas nem tão perto, né? Eu digo, não, vai que é para ti, né? Tudo bem. Tô bem aqui, tava na coordenação do curso na época, tudo mais, né? E aí depois, quando surgiu a terceira oportunidade, né? Aí Que já não dá para perder, né? eu digo assim, então acho que agora é o momento, né? Então tudo tem essa questão de momentos, de vínculos que a gente faz nos locais onde a gente passa, né? Então, que eu acho que é importante isso, sim, né? Essa trajetória, às vezes, é diferente do que a gente pensa para nós, né? Ela vai tomando rumos diferentes, mas eu acho que é sempre importante essa experiência que se tem, né? E que muitas vezes não é uma experiência que cabe no O lápis. Lattes, ele não diz, né, o que somos de fato e o que passamos. E tu estava falando, e aí me vem a história, né? Isso aí eu não posso negar, não tem como não fazer uma entrevista com alguém que a gente conheça. Eu acho que é importante um ponto a gente discutir aqui, Lisiara. Por quê? Porque nós temos inúmeras meninas que sonham em ser cientista, que nos têm como exemplos de mulheres, de professoras, de pesquisadoras, e muitas das vezes não conseguem compreender, porque nos veem agora nessa posição, mas não sabem tudo o que a gente passou para chegar até aqui. Conta para nós um pouquinho como é que foi essa tua realidade de ter tido a Paulinha, como é que foi isso? Conta para nós de modo geral, porque assim, são inúmeras atividades. Hoje está tendo uma oportunidade bacana, eu vou deixar de falar, mas assim, não é fácil, né? Mas conta um pouquinho para nós. Então, né, assim, eu sempre, quando eu vejo hoje, né, as alunas, assim, com filho e tal, e que tiveram com crianças pequenas e tudo mais, às vezes até alunas, agora nesse época remota aqui, a gente tem visto, assim, às vezes até alunos com nenê pequeno, né, e a aula às vezes está apresentando trabalho, o filho começa a chorar, sabe, e é algo que me emociona muitas vezes, até eu estou assistindo um aluno no seminário, e começa o filho chamar a atenção e chorar e tudo mais, né? Porque a gente antes, pelo menos quando ia para a universidade, a gente saía de casa, né? Agora os nossos alunos estão em casa com os filhos, então
tendo toda essa dificuldade, né? Então, assim, é difícil conciliar, né, Giza? Tu sabe, tu passou por isso. É bem complicado conciliar a universidade, a carreira, mas, assim, não é impossível, né? A gente consegue, assim, né? E eu tive como inspiração também diversas mulheres, né? Até, assim, como a gente, né, a questão é de falar das mulheres aqui, eu não posso falar, né, da minha grande inspiração, né, como pesquisadora, que foi a professora Graça, que foi a nossa professora, a professora Maria Graça Balgarten, né, foi ela que me levou para essa área de química ambiental, né, me levando lá para a oceanografia química, e que era uma mulher também que criou 3 filhos como pesquisadora, né, como docente, claro que com o apoio da família, do marido, tudo mais, mas foram 3 filhos, 3 crianças, e foi para mim também uma grande inspiração, que é até hoje, assim, né, eu digo, se eu sou a profissional que eu sou hoje, assim, né, ela teve grande parte, assim, né, de ter me inserido nessa carreira de pesquisa e tudo mais, né? Então, aproveitar esse momento aqui para deixar toda a minha gratidão a ela, né? Sempre que eu a encontro, eu expresso isso, mas, assim, eu acho que nunca foi suficiente para expressar toda essa gratidão que eu tenho pela Graça, que foi minha grande mãezona científica. Então, é o que eu digo, né, para as minhas alunas aqui sempre, assim, é possível, né? Não pense que muitas vezes, claro que muitas vezes é escolha da gente ter filho, às vezes não é escolha, né? Acontece que às vezes a gente pensa, né? Vai terminar minha graduação primeiro, seguir meus estudos e depois ter filho, mas muitas vezes, né? Ou por vontade nossa em ser mãe, né? Acontece, mas assim não é, né, motivo para a gente desistir, né? Nem é um empecilho. Claro que a gente tem escolhas, né? Na época a gente não tinha, por exemplo, pós-graduação em Química em Rio Grande, né? Quando nós nos formamos, né, Giza? Tu fez a opção, então, por esperar, né, seguir trabalhando, e eu fui para a Oceanografia Química, que era o que era mais parecido com a Química, né, que eu tinha ali naquele momento. Assim como teve colegas que foi para a área das ciências de alimentos, né, que a gente não tinha uma pós-graduação em Química ali no momento, né? Então, assim, foi algumas escolhas. Depois, quando eu terminei o mestrado, eu fiz seleção, na época, para o doutorado em Campinas. Tive aprovação, né? Só que conversas e tudo mais com a professora, olha, eu acabei desistindo. É um programa de referência, assim, nacional, né? Um programa da Unicamp, em Química. Então, era um sonho, mas, assim, eu disse, não é o momento, é complicado com uma criança ainda, né, de Rio Grande para Campinas, é uma distância muito grande, então, né, não teria recursos, né, também, assim, para levar ela para viver com uma criança com bolsa em São Paulo, né, é complicado. Mas todo o tempo da carreira é essa questão, assim, né, de a gente fazer escolhas, em abdicar de muitas coisas, em função de ter períodos com eles também, né, porque a gente tem que dar atenção, né, então, muitas coisas na graduação eu aprendi a estudar dançando na frente do chiqueirinho ali, né, tá, que era para ela ficar ou no carrinho ou no chiqueirinho, eu pegava o livro, o caderno e dançava ali na frente, era uma técnica que se tinha que usar para conseguir estudar. Às vezes a Paula tinha muita dificuldade de dormir à noite, né? Então, às vezes eu fazia um chazinho para ela, quem tomava era eu, e aí eu acabava dormindo, não estudando, né? Porque ela não tomava o chá para ver se dormia, né? Ela tá aqui, deve estar me escutando, dando risada, né? Que eu conto essas histórias que eu acabava tomando chá e dormindo, aí quando eu ia dormir, ela dormia, mas se eu não me deitava para dormir com ela não dormia. Então, muitas vezes eu tinha que levantar 2, 3 horas da manhã para ir estudar, né? Ou às vezes a gente se reunia, né? Tinha aquele apoio também da família que foi muito importante, né? Então, é muito bom, assim, quem tem esse apoio, né? E às vezes até nossas alunas mostrar assim, ó, mãe, tá? A minha prof lá conseguiu se formar porque ela teve o apoio da mãe, do pai, né? Da sogra também, né? Minha sogra também me ajudou muito na criação da minha filha, tenho eterna gratidão a isso, né?
Então, assim, que hoje meus pais, né, sabem que valeu a pena todo aquele sacrifício. Ele é bem estabelecida, a neta também, criada, formada, né? Então, mas assim, são sempre a gente tem que colocar essa balança, né, que tem que ser feito o momento de deixar, né, um pouco a atenção dos filhos, um pouco também balancear a dedicação dos estudos, né, da formação. Eu me lembro que, por exemplo, no mestrado, a Paula estava na questão, estava naquela época de escrever dissertação, e a Paula estava indo na primeira série, né? E sabe como criança em alfabetização, a gente tem que dar uma atenção a mais, né? Tem que acompanhar nos temas, ajudar nessa questão da alfabetização. Então, muitas vezes eu deixei, assim, de fazer as minhas coisas, obviamente, né? Que com prazos e tudo mais, né? E aí tive que aumentar os meus prazos e tudo para isso, né? Pedir prorrogação e tudo mais de defesa, né? Porque também tinha essa demanda em casa de dar essa atenção, né? Que uma criança exige, né? E também, assim, às vezes a gente pensa assim, ai, mas a gente vai criar um filho nessa situação, assim, né? Nessa loucura de estudando, né? Fazendo pós-graduação, tudo mais. E hoje, assim como a Alicia também, né? Elas têm isso muito bem resolvido, né? Eu vejo que eles têm só admiração por nós, né? Então, hoje a gente conversa sobre esses assuntos, assim, e ela tem isso bem resolvido. Por quê? Porque a gente dividiu o tempo, né? Então, por exemplo, tanto na graduação, no mestrado, quanto no doutorado, eu tirava sempre aquele tempo, a gente não tem férias, né? Tá? Quem, estudante de pós-graduação, férias não existe, né? Ainda mais, por exemplo, o mestrado que eu fiz lá em Rio Grande, não tinha. Eu era de Rio Grande, eu vivia sempre no laboratório. Só que eu tirava aquele momento, então, assim, esse final de semana eu vou tirar para ficar com ela. As férias, eu sempre tirava, por exemplo, férias de meio de ano, eu vou tirar 3, 4 dias, pelo menos, né, se dava, eu tirava uma semana, mas 3, 4 dias para aproveitar, assim, ó, da manhã à noite, só eu e ela. Então, a gente tinha esses momentos, assim, né, que eram bem aproveitados, eram poucos, mas eram bem aproveitados, né? E hoje em dia a gente tem isso bem resolvido, assim, não criamos, né, mulheres traumatizadas, né? Porque as mães resolveram ser pesquisadoras, né? Tá? Bem pelo contrário, assim, elas têm uma admiração muito grande por nós, né? E nós por elas, pelo que elas se tornaram. Falo no plural porque essa história é muito nossa, né, Giz? Assim, é muito, né, muito parecidas, assim, essas histórias que a gente passou, né, tanto com a Alicia quanto com a Paula, né, e coincidentemente elas tomaram rumos também semelhantes, né, então isso é muito legal. Então, o que eu digo, assim, sempre para as minhas alunas aqui, né, que nada é impossível, né, a gente sempre tem que seguir atrás dos nossos sonhos, né, é difícil? É difícil, né? A gente tem, muitas vezes, assim, eu passava muito tempo sem ter um final de semana de folga, né? Tanto na graduação, no mestrado, no doutorado, porque na graduação também, né, como eu tinha uma filha, né, eu precisava ter algum recurso, então eu sempre pegava bolsas que tinha de monitoria, de iniciação científica, né? E também eu sempre tinha que dava aula particular, né? A Gisele também passou por essa experiência. A gente dava aula particular, depois logo em seguida eu peguei a dar aula numa escola que era a ASP, né? Lá em Rio Grande, que era do ensino de EJA. Então, já na graduação, eu corria para um lado e para o outro para dar aula, né? Para atuar em alguma coisa na universidade também. Então, era uma correria muito grande, né, para dar conta de tudo isso. Hoje, assim, olho para trás e digo, meu Deus, como eu consegui, né? Então, foi abrir mão de muita coisa, né, sabe, na época. Hoje as pessoas dizem, até tem gente quando olha minhas fotos na época da graduação, diz, meu Deus, parecia mais velha na graduação do que hoje, né? Porque hoje, sim, por morar numa cidade pequena, a gente tem mais, assim, tranquilidade, né, do que na época, porque aquela correria que era, né? Isso tudo eu acho que, assim, vale a pena a gente seguir atrás dos nossos sonhos e nada é impossível, né? Só que, claro, exige um esforço, exige muito esforço, abrir mão de algumas coisas, com certeza, né? Então,
Mas tudo é possível quando a gente quer, realmente. Fantástico, fantástico. Realmente as nossas histórias, ó, se entrelaçam e com certeza não preciso nem falar, fazer comentário, porque tu já falou tudo que tinha para falar aí. A gente começou a dar aula muito cedo já na graduação. E graças a Deus e amém que a gente tem a nossa família, né? Teve a nossa família nos ajudando e ainda estão, claro. Eu não tenho mais meu pai, né? Mas tenho a minha mãe que, bom, enfim, né? Naquele momento que a gente estava vivendo lá em Rio Grande, meus pais, né? Foram mais do que avós, foram pais, mães, enfim, né? E tu também tivesse, né? O apoio do teu pai, da tua mãe sempre tivesse, ainda tem, né? E a tua sogra também que colaborou bastante, né? Com a educação da Paulinha. Tem um ponto importante que tu falou que eu acho que também é importante a gente ressaltar na tua entrevista. Ali tu falou da questão, a Lisiara da graduação é diferente da Lisiara de hoje. A Lisiara, e eu acompanhei bem a transformação. Né? Eu acompanhei bem a Lisiara adolescente, aí a Lisiara mãe, né? Grávida, mãe, a Lisiara acadêmica, né? E todas as funções da vida, enfim. E hoje, agora, né? Eu vou falar essa retrospectiva agora como docente. Mas tu mudou radicalmente o teu. Não vou dizer radicalmente, mas assim, né? Para quem te conhece, foi uma mudança assim muito grande do teu estilo de vida, né? E das escolhas que tu começou a fazer em termos de qualidade de vida. E isso faz a diferença enquanto profissional, né? Fala um pouquinho para a gente a respeito dessa mudança, o que te levou a fazer essa mudança, por que um dia tu acordou e disse, não, agora eu quero fazer coisas diferentes. E que coisas são essas que tu tem feito? Então, quando eu entrei aí na UFES em Realeza, né, eu vinha de um processo, assim, que tinha terminado o doutorado. Então, assim, fazer doutorado, escrever uma tese é que nem gravidez, né? A gente engorda, tá? A gente engorda. Eu tenho esse escape, né, assim, da questão da alimentação, e a minha tese eu escrevi já trabalhando, eu era como técnica na FURG, e eu não pedi, hoje em dia, assim, eu penso por que eu não pedi afastamento e tudo mais, né? Mas na época eu acho também que eu ainda estava não tinha terminado o probatório, todas aquelas questões. Eu sei que eu não me afastei. E eu escrevia à noite. Então eu saía, atravessava a cidade inteira para ir buscar a Paula no IFE, né? Porque eu tinha muito medo daquela região ali do IFE, é meio perigosa, assim, sabe? Em questão de assaltos e tudo mais. Então eu fazia questão de buscá-la na escola. Vinha para casa, chegava em casa, a gente comia alguma coisa, e quando era 8, 9 horas da noite, eu começava a escrever. E aí eu ia normalmente até 4, 5 da manhã, depois dormia um pouco e ia trabalhar. Essa era a minha rotina. Saía cedo, né, já para deixar a Paula de novo no IFE de manhã e atravessar a cidade toda para ir até o Campos Carreiros. Então, essa foi minha rotina durante o tempo de escrita, né? E aí eu tomei muito café, chocolate meio amargo, energético e tudo mais, e engordei 15 quilos. Obviamente que com tudo isso, meu triglicerídeo ficou elevadíssimo também. E logo depois do doutorado já comecei a estudar para concursos também. E aí estudar para concurso novamente é parado, sentado na frente do computador, né? E tomando um chimarrão, um cafezinho e comendo. Nunca consegui estudar. Até hoje, às vezes, quando eu sento para escrever alguma coisa, às vezes corrigir um trabalho de um aluno, me dá aquele formigamento, assim, né? Então, eu cheguei aí em Realeza e eu fui consultar, então, fazer exames, né, de rotina e tudo mais. Meu triglicerídeo sempre elevado, desde a época do doutorado, nunca voltou. E aí, o médico aí, né, me mandou tomar medicamento para o triglicerídeo, né? E eu disse assim, não, eu vou tomar vergonha. Vou começar a fazer atividade física. Eu sempre tentei, eu fui aquela pessoa que sempre tentei, sempre entrei para academia, mas eu nunca persisti, né? Então eu já fiz todas as modalidades possíveis em academias, né? De tudo que possa pensar, eu já fiz, né? Mas eu sempre desistia. E aí esse momento aí em Realeza, que também a questão do nosso curso ser noturno, né, como aqui também, então eu trabalhava à noite, eu comecei a trabalhar tarde e noite, então amanhã eu tirei para isso, para me cuidar da minha alimentação e tudo mais.
Então, eu tinha essa vantagem de acordar de manhã e, assim, não penso no que eu tenho para resolver, tá? Eu não vou olhar e-mail, não vou olhar mensagem, eu não vou olhar nada. Tá? O que eu tiver que resolver da universidade vai ser depois, porque eu tenho toda a tarde, toda a noite para isso. Claro que muitas vezes eu voltava da academia e ia trabalhar de manhã, a gente faz isso, né? Sim. Mas, assim, primeiro, tá, eu vou me cuidar. Eu vou para academia, então vou fazer minha atividade física, vou cuidar da minha alimentação, né? Então, quando eu não tinha tempo, eu comia fora, mas quando dava tempo, que as coisas estavam um pouquinho mais tranquilo na UFES, né? Não era final de semestre, essas coisas assim, né? O início, que também pra gente é tumultuado, né? Aí eu conseguia fazer a minha alimentação em casa, que é sempre melhor, né? Assim, o cuidado do preparo, né? Que é diferente do preparo do restaurante. E aí eu criei essa rotina, né? De me cuidar e eu senti um grande prazer nisso, né? Tanto Exato. a atividade física, estar nesse ambiente da academia, que hoje, para mim, agora estou sofrendo muito, né, com toda essa questão da pandemia, porque a gente não pode ir para a academia, né, mas tem o meu personal aqui, que a gente faz atividade online, né, quando Que legal. não está funcionando a academia. Então, assim, foi um momento, e eu acho que isso foi uma válvula de escape, passar por toda essa trajetória, né, que a gente tem até a questão de coordenação de curso e tudo mais, com sanidade, né? Porque a atividade física faz isso. Então, eu tinha todo momento do dia que eu tinha um momento que eu só pensava em mim. Claro que às vezes eu me lembro que eu ia, e acontece até hoje aqui, aí quando eu treinava com a Adria em Realeza, e aqui também às vezes acontece que tu tá com um problema da universidade pensando, e aí tu faz o teu personal tá assim, mas que isso? O que tu está fazendo? Eu tô concentrada nas coisas que eu tenho para fazer lá depois, né? Mas aí tu tem que te desligar dos problemas da universidade para tu conseguir fazer tua série de exercícios ali, né? Que senão tu não concentra, tu tem que concentrar naquilo ali. Então é um momento que tu é obrigado a se desligar do teu trabalho, né, de problemas que tu tem para resolver, que tu é se desligar de tudo para pensar no teu corpo, para pensar em ti, né? Então é um momento muito bom, muito que para mim se tornou prazeroso hoje em dia, né? Eu tenho assim o prazer de praticar atividade física, né? Tenho não vivo sem isso, né? Sofri assim agora nesses momentos de pandemia, assim. Teve momentos que eu retornei para a academia, que consegui retomar, porque aqui a gente custou muito a ter casos e tudo mais, né? Mas aí também teve momentos que parou, e quando paro, assim, eu sinto dores de cabeça, eu me sinto mal, eu fico, assim, insuportável, né? Porque hoje isso daí faz parte da minha rotina. E eu vejo que isso que me funcionou, assim, porque às vezes a gente vê tantos casos, assim, né, de colegas que ficam doentes, com estresse, com depressão, com tudo mais, porque não é fácil, né? A gente vive um meio bastante competitivo também, uma série de coisas que a gente tem que ter uma válvula de escape, né? E isso, assim, por ser uma coisa diária, né? Então, tem aquele momento diário de eu paro e cuido de mim, né? Para mim, me ajudou muito, assim, na minha carreira como docente. Então, me ajudou porque, né, eu fiz a minha vida ser mais leve, né? E também na minha saúde, né? Hoje tá tudo controlado, os triglicerídeos tudo controlado. Aí vem a questão também da autoestima, né? Que para nós mulheres isso é muito importante, se sentir bem com o seu corpo, né? E se sentir disposta, assim, né? Então, hoje em dia, eu tenho muito mais disposição que eu tinha aos 20 anos. Fazer atividade com a minha filha, ela disse, tu não tá nem cansada, né, mãe? E ela, com 23 anos, morrendo de cansaço, né? Porque agora ela tá naquele período, né, de fazendo pós-graduação e estudando e tudo mais, né? Então, vive aquela vida um pouco mais sedentária, né? Mas é que eu digo para ela, tu pode começar hoje, não precisa deixar, né, para começar como eu comecei lá, né, já com quase 40. E um ponto bem interessante que tu fala, daqui a um tempo vai sair uma outra entrevista, nós vamos entrevistar, já entrevistamos uma colega que vai falar sobre isso, sobre a saúde, né? Então, a universidade, ela, não só a nossa vida como um todo, mas a universidade, ela nos consome muito,
principalmente nessas questões burocráticas, principalmente porque tudo assim, várias coisas acontecem, tu teve na coordenação e comigo também. É de ontem para hoje, né? Então, assim, é algo muito rápido, né? Então, o que eu estou dizendo, a gente nem terminou de organizar, né? Uma crítica que eu faço ao sistema e é fato. A gente nem terminou de organizar o horário desse semestre, por que não terminou? Porque a gente ainda está pendente com o professor substituto chegando. A gente já tem um prazo curto para organizar o horário do próximo semestre. É claro que a gente está nessa questão da pandemia, a gente sabe que a gente precisa acelerar algumas coisas para que não fique tão atrasado, vamos dizer assim. Embora esse atraso, a gente está ganhando com saúde, né? No começo de conversa. Então, mas enfim, não vou entrar no mérito desta discussão aqui agora. Mas realmente nos consome muito. Se tu não tiver uma fuga, tu realmente adoece. No caso, no teu caso, foi a questão da atividade física, outros colegas vão para a área da música, arte, desenho, enfim, outras tantas coisas, né? Então, isso realmente ajuda a nossa vida a ficar bem mais leve. Só um parênteses em relação a essa questão aí, né, da vida mais saudável. Eu me apaixonei tanto por essa área que quando eu estava aí no Campus Realeza, eu ingressei no curso de nutrição. Não quis cursá-lo, porque aí depois, logo depois, eu saí para o pós-doutorado e depois teve a remoção para o campus aqui, né? Mas, assim, aí quero mandar um grande beijo para as colegas aí da nutrição, que eu tenho uma grande admiração, assim. Foi uma das coisas, assim, que eu mais senti falta quando eu vim aqui para o campus, né? Era esse contato aí com o pessoal da nutrição. Eu cheguei na clínica, estava nos projetos junto com o pessoal da nutrição, ia lá nas análises sensoriais, eu era sempre candidata aí, né, a fazer as provas lá das análises sensoriais, né? Então, algo que eu senti muita falta quando eu vim aqui para o campus, né, era dessa convivência aí com o pessoal da nutrição. Deixar um grande beijo para as colegas todas aí do curso de nutrição de Realeza. E isso aí, então, é um sonho ainda que eu tenho, né, que um dia eu ainda vou cursar nutrição. Que legal! Deixei essa demanda aí em Realeza, mas uma hora, em algum lugar, eu vou fazer o curso de nutrição, porque realmente, sim, eu tenho uma paixão, né, por essa questão da alimentação, da vida saudável. Isso aí, para mim, se tornou, assim, uma segunda paixão. Legal. Lise, me diz uma coisa. Na tua trajetória enquanto cientista, né, pesquisadora, tu sofreu algum preconceito por ser mulher? Então, assim, eu acho que eu sempre tive muita sorte, né? E também uma questão de área, né? Na área da química são muitas mulheres, né? Então, eu acho que eu sempre tive muita sorte de trabalhar com pessoas, e mesmo homens, assim, né? Que tem bastante essa sensibilidade, né? De saber que é diferente, né, que nós mulheres, né, somos mais sensíveis, né, temos também nossas demandas como mãe e tudo mais. Então, assim, se eu tive grandes mulheres que me inspiraram, também tive, né, grandes homens que também me inspiraram, né, e sempre tive esse grande respeito, assim, né, então são homens que tem essa característica, né, de ter um grande respeito pelas mulheres. Né? Eu particularmente eu penso um pouco diferente, assim, né? Não porque eu pense diferente, eu vivi coisas diferentes, né? Então eu acho que é muito da questão do que a gente vive, do que a gente passa, né, enquanto pesquisador. Mas é claro, nem toda mulher passa por isso, nem toda mulher sofre, né, preconceito ou consegue perceber isso. Sim. Eu acho que a maior dificuldade que nós mulheres temos pela inocência, por talvez fazer várias coisas, porque às vezes o preconceito ele está na entre subjetivo, né? Entende? Exato, se tu começar a observar bem algumas situações que aconteceu, é uma questão de reflexão. A gente já tem falado isso aqui na conversa com as mulheres. Quando a gente começa a fazer uma reflexão de alguns pontos que aconteceram, tu começa a enxergar bem o preconceito. Claro, pode não ter sido gritante, porque não te afetou aquele, né, no teu psíquico, no teu sentimental.
mas tem coisas que não são sutis, não são bem descaradas, e essas coisas, quando são descaradas, eu confesso, eu sou um pouco lenta, né? Mas essas coisas que eu já vivi aqui, aqui no Campus Realeza, é algo que eu não esperava viver em lugar algum, né? E eu tive essa infelicidade de viver esses pontos aqui, mas é a minha vida, é a minha história de vida, enfim, né? É a minha pessoa, né? Eu acho que isso também é importante, a pessoa é outra pessoa. Mas na tua opinião, o que tu acha que pode ser feito para que minimize isso e para que a gente possa, entre aspas, né, competir, se existe a competição, dependendo da área, com os homens? O que tu acha que pode ser feito? Então, eu acho que algumas questões assim de políticas públicas, né, que pensem assim em termos de editais e tudo mais, e a gente tem já algumas discussões a esse respeito, né, como colocar, por exemplo, em editais períodos de licença maternidade. Claro que isso aí também às vezes não resolve, né? Porque a gente tem um período às vezes afastado pela licença maternidade, mas não é aquele período que vai ter baixa produção, porque às vezes vai ser o período seguinte, porque no momento que a gente parou para a licença maternidade, né? A gente tem os artigos que estavam no prelo, né, anteriormente, que vão sair de repente nesse período. E aí, no período seguinte, né, depois que a gente voltar da licença maternidade, que a gente está com a pouca produção, né, porque foi naquele período que não se gerou. Então, isso às vezes é meio complicado. Aqui na nossa instituição, por exemplo, a gente tem na nossa tabela de produção docente, pode-se escolher ali, colocar um período que foi período de gestação e licença maternidade, né? Então, aquele ano que a gente colocar ali que teve licença maternidade, ele não vai contar na nossa pontuação para concorrer aos editais internos aqui na universidade, né? Mas é isso que eu disse, é uma questão ainda de ajuste. Eu sei que tem muitos colegas que optam por não colocar esse período, por computar, porque elas tiveram produção nesse período, né? Porque foi produção, né, oriunda de um período anterior, né, que elas estavam em atividade. Mas, assim, só de já pensar nessas questões, né, a instituição já pensar, acho que no CNPq também, né, tem algumas coisas em editais que já têm, não sei se está em prática, porque não é o meu caso, né, a minha licença maternidade foi lá no início da graduação, né, e não pretendo entrar novamente, né, assim, né, já está encerrada a fábrica aqui, então eu não tenho bem conhecimento como é que estão essas questões, né, em termos de editais e tudo mais, mas eu acho que, assim, ó, um pensar em colocar essa questão da licença maternidade, né, nos editais, já temos um avanço, né, mas isso tem que ser melhor estruturado de como que a gente vai contar isso na pontuação do currículo e tudo mais, né, então, mas, assim, já estamos avançando, só que eu acho que ainda tem que avançar mais. Também nós temos, assim, algumas premiações de destaque específico para as mulheres, né, que isso dá bastante visibilidade à pesquisa das mulheres, né, então acho que isso é bem interessante, né. Dentro da área da química, assim, também tem tido esse destaque, mais especificamente dentro da química analítica, o último ENCA que teve, que foi em 2018, em Goiás, tinha uma sessão específica para mulheres nas ciências, né, e que teve também homenagens às mulheres na ciência, então foi um momento bem bonito, bem emocionante, mas também, né, interessante de viabilizar, né, a essas mulheres, assim, mostrarem os seus trabalhos, né, uma sessão específica, então, assim, para mulheres na ciência. Eu acho que todas essas medidas, né, acho que são bastante válidas, né, porque a gente vê que não existe ainda uma igualdade, né, apesar do número de mulheres nas ciências hoje em dia ser muito alto, né, e esses em números estão se equiparando, né, mas ainda em produção, às vezes não se equiparam, né? A gente pode ver pela questão do número de mulheres que têm prêmios Nobel, né? Então, assim, é muito reduzido, né? São bem poucos, né? Então, isso a gente mostra, né, ainda que a mulher muitas vezes ainda é um coadjuvante, né, na questão da pesquisa, né? Então,
muitos prêmios Nobel, assim, que envolvem mulheres, por exemplo, muitos homens que receberam o prêmio Nobel, né, as mulheres participavam da pesquisa, né, mas aí era o homem que recebia o prêmio, né. Hoje em dia, claro, a gente vê que vem mudando, né, essas questões, cada vez mais a mulher está inserindo no seu espaço, né, mas ainda existe uma desigualdade, porque sempre tem, né, para a mulher o cargo, assim, da questão dos filhos, né, da criação dos filhos, né, então a mulher sempre tem essa responsabilidade maior, não adianta, por mais que se dividam as tarefas, que os dois tenham essa responsabilidade, ainda é o cargo da mulher, né, é ela que amamenta, né, é ela que dá a luz ali, né, então é ela que gera, carrega os 9 meses, né, a criança, né, então tem essa questão que é diferente, não adianta, né, somos diferentes, então acho que as políticas públicas, os editais, acho que tem que ser pensado nessa questão, nesse diferencial. Fantástica a tua abordagem, Lisiara. Eu até vou dar, a universidade está de parabéns por essa iniciativa, porque já é um levante que se faz há muitos anos, de várias ONGs, de várias instituições, de vários grupos de mulheres. Aqui tem uma aba, né, quando for fazer alguma seleção, que diga ali o período de licença maternidade e que não compute isso de alguma forma. Mas na nossa universidade isso é muito fantástico, porque isso mostra que já está tendo um olhar, né, e é importante isso, a instituição como um todo ter um olhar, principalmente para as mulheres que estão em licença maternidade ou que têm a licença saúde, porque a gente sabe que várias colegas também às vezes passam, né, um bom tempo afastada por uma questão de licença saúde e acabam não produzindo, né, óbvio, pela situação, enfim. Então, assim, saber que a nossa universidade, né, tá contribuindo e tendo esse olhar mais atento, nesse caso, as mulheres gestantes, as futuras mães, eu acho que isso já é um ganho bastante grande, né? É muito fantástico, assim, muito legal. E, Lisiara, tu já falou, né, de algumas, tu foi falando ao longo da tua entrevista algumas mulheres que te inspiram, mas, assim, eu sempre faço a pergunta, eu vou fazer, vou formalizar, né? Além da professora Graça, que tu já mencionou, mas, enfim, tem alguma mulher cientista ou alguma mulher na tua vida que contribuiu para ti enquanto pesquisadora, cientista? Conta para nós. Então, assim, como eu falei também ali no início, né, como docente, assim, minha primeira inspiração acho que foi a minha tia, né, que é professora e trabalhava com formação de professores também, né, e, assim, acho que foi uma das primeiras inspirações para mim ser professora, né, minha prima também, que eu tinha uma convivência muito grande também quando na minha infância, né, que também é professora, né, então, as duas aposentadas hoje em dia, mas assim, foram grandes inspirações, né? Minha mãe não é professora, mas sempre me colocou aquela coisa desde pequena, assim, minha filha, tu vai estudar, tu vai te formar, tu vai ter a tua profissão, porque a única coisa que ninguém tira de ti é o teu estudo, né? Então, o conhecimento é o único bem que a gente tem que a gente não vai perder nunca, né? Então, assim, o que a gente conquista, né, com o nosso estudo, com a nossa carreira, é algo que é nosso, né? E nunca ninguém vai nos tirar isso daí, né? Então, assim, também sempre foi minha inspiração por ser essa mulher batalhadora, que sempre trabalhou, que também sempre dividiu a questão de carreira e filhos e tudo mais, né? E aí, na minha carreira acadêmica, assim, né, eu acho que todas as professoras, né, que eu tive sempre foram, né, uma inspiração, mas eu destaco, assim, a Graça, né, que foi quem me levou realmente para a pesquisa, a me inserir nesse universo da química ambiental, né, então minha gratidão, né, imensa por ela, né. Depois na FURG também, né, ao longo, depois da minha carreira como técnica, né, e depois do meu ingresso no doutorado também, né, acho que a professora Eliana Furlon, que eu tive a oportunidade de trabalhar na época de técnica, de desenvolver projetos junto com ela, escrever projetos, né, isso é uma coisa bem interessante, porque na minha época como técnica também,
tanto o Ednei quanto a professora Eliana sempre me incentivavam a escrever projetos. Então, até quando eu falei lá que eu entrei na UFFS, né, ingressei como docente e logo em seguida aprovei um projeto universal e disse que foi um pouco de sorte de principiante, né, essa sorte de principiante, assim, veio de uma caminhada que já como técnica, eu estava nessa de escrever projetos, encaminhar editais, fazendo esse trabalho também como técnico, né, porque o CNPq permite isso, né, permite que tu tendo doutorado, tu pode encaminhar, não precisa ser docente. Então, quem me inspirou muito, né, além do Ednei, que a gente trabalhava mais diretamente, também foi a professora Eliana, né, que é uma grande inspiração para mim como docente, né. E em Santa Maria, tá, tem uma pesquisadora que também foi minha orientadora no doutorado, um dos orientadores do meu doutorado, a professora Marta Andaime, que eu tenho, assim, grande admiração, né, e me inspiro muito pelo trabalho dela, uma grande mulher, uma grande pesquisadora, né, que eu tenho me espelho, né, no trabalho dela, né, da maneira com que ela conduz o trabalho dela, as orientações e tudo mais, né, então, e são diversas, né, foram muitas professoras que a gente teve, né, ao longo de toda a nossa vida, né, e que eu tenho essa grande admiração e que eu me construí hoje, né, com base em todas essas mulheres, né, mas eu destaco, assim, então, da carreira docente, essas três, né, a professora Maria da Graça, a professora Eliana Furlon e a professora Marta Dain. Mulheres sensacionais, né? Conheço todas, vou me fechar aqui, porque senão eu vou repetir tudo que tu falou. E a questão da tua mãe, bom, eu sou fã da tua mãe, né? Então eu não posso nem falar, senão a gente para a entrevista e fica 1 hora falando. Mas, tia, um beijo. Vou falar tia, por quê? Porque todas as mães das minhas amigas, né, embora eu já seja uma pessoa de 46 anos, enfim, mas desde a nossa adolescência, todas as mães das minhas amigas serão tias. Um beijão. E realmente as nossas mães, né? E a tua mãe, por ser uma grande incentivadora e por ter colaborado muito, né? Para muita coisa, assim, né? Não só pela tua carreira profissional, mas, enfim, né, como mulher, como um todo, assim, não tem tamanho. Isso é fantástico, E né? tu sabe que o carinho que eu tenho, né, pela tua mãe e por toda a tua família também é imenso, né? A gente passou a graduação inteira, né? Era sempre lá dentro da tua casa, né? As nossas festinhas era tudo lá na garagem, né? A tia sempre aguentando toda a nossa bagunça lá, né? Então, assim, um carinho muito grande, né, que eu tenho por todos, assim, né, pelos teus irmãos. Ah, obrigada, é recíproco, né? Enfim, é algo que, bom, tu falou, nós estudávamos na garagem, vou ver se eu baixo uma foto para as pessoas entenderem a garagem, enfim. Mas a gente sempre esteve juntas e estudando e compartilhando e vivendo vários momentos bons, alegres, difíceis, enfim. Mas foram momentos que a gente precisou passar para nos constituir enquanto mulher, enquanto pesquisadora. Então, Liz, assim, esse é um momento que eu não gosto muito, é o momento da despedida, né? Tá indo para a despedida. Mas eu gostaria de te agradecer imensamente por tu ter aceitado o convite de estar aqui no Química em Arte. Parabéns pela mulher que tu é, pela mãe que tu é, né? Pela pesquisadora que tu te transformou. De fato, eu acompanhei essa tua trajetória desde lá da adolescência até agora. E realmente, né? A gente evoluiu, a gente cresceu, nós somos outras mulheres e eu acho que somos mulheres melhores, enfim, não sei se seria esse termo, mas assim, a gente se constituiu, né, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto pesquisadora, a gente está crescendo, ainda está em desenvolvimento, claro, porque eu acho que a aprendizagem ela não acaba assim, mas assim, que orgulho da mulher que tu te transformou. O mesmo, Parabéns. sabe que o mesmo também eu tenho de ti, né? E dessas mulheres, tantas que eu admiro, né? Sabe que tu tá
nessa lista também, né? Tá? É uma grande admiração também pela pesquisadora que te tornou, pela mãe que tu és, né? Por todo o teu trabalho, por esses trabalhos de extensão maravilhosos que tu faz, né? Então, assim, tenho uma admiração imensa, né, por ti como mulher, como profissional, né, e um carinho muito grande, né, que a gente sabe que, embora a gente esteja distante fisicamente, né, que às vezes a gente passe um tempão sem conversar, mas a gente sabe que os corações estão próximos, né, tá? E quando a gente se encontra é como se não tivesse passado tempo nenhum, né, como se estivéssemos sempre perto. Verdade, verdade. Então, para finalizar, comadre, amiga, ou melhor, professora doutora Lisiara, qual conselho ou dica que tu deixaria para uma jovem cientista que deseja seguir os mesmos passos que você? Conte para nós. Acreditar, né? Eu digo para as meninas assim, tem sempre que acreditar em si e saber que é possível, saber que muitas vezes a gente tem que abdicar de algumas coisas, ter alguns sacrifícios, né? Que essa carreira não é fácil, né? A gente tem muita pressão também psicológica. Eu passei isso na época do mestrado, no doutorado, e vejo hoje as minhas alunas passando também, né? Porque a gente muitas vezes tem que sentar para fazer as coisas, sentar e escrever, e é uma coisa que não é mecânico, né? A gente precisa estar com a nossa cabeça concentrada naquilo, e a gente tem outras coisas, né, que nos chamam, né, e aí a gente precisa, tem outros problemas e tudo mais, na hora tu tem que te desconcentrar de tudo, de repente, para produzir, para escrever e tudo mais, e sim, e isso abala o emocional da gente, né, eu vejo às vezes, tenho percebido isso às vezes com as alunas, né, quando chego nesses momentos, assim, né, ou também nos momentos de experimento, de laboratório, acaba dando tudo errado, né? E a gente tem que partir para o plano B, né? Então, não é que é uma carreira fácil, né? É uma carreira bem difícil, né? É possível se a gente acreditar e persistir, tem muitas alegrias também nesse momento, tem muitos laços importantes que a gente faz nesse momento, então tu te agarrar nesses laços que, né, um ajuda o outro, né, então que a gente vai construir juntos. Hoje em dia eu tenho a sorte de trabalhar com muitas mulheres, né, tanto com alunas e como colegas também, e nós somos uma família, né, e uma ajuda a outra quando uma precisa, né, a outra está lá disponível. Às vezes a gente tem problemas que fogem da alçada profissional, às vezes são coisas que acontecem na nossa vida pessoal e a gente sabe que tem uma a outra, né? Então isso é muito importante, assim. Então a gente, né, sozinha a gente não chega a lugar nenhum, né? Então assim, acho que juntos a gente consegue crescer tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? Então acho que essa a importância é acreditar e dar as mãos e crescer juntos, né? Não pensar só em si, né? Então a gente saber que eu tenho que contar com as minhas colegas, elas têm que contar comigo, né? E acho que juntas a gente vai conseguir, né, crescer e atingir esses objetivos.